Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Web Progel. Hoje vamos tratar esse assunto sobre a delimitação aí de perímetros, né, de apps, principalmente aí, né, como fazer esse cálculo, né, e utilizando o QGIS, né, e também vamos tratar aí alguns conceitos básicos aí sobre o que seriam aí essas áreas de preservação permanentes, né, as apps, tá? Bom, então, basicamente, como a gente está utilizando aqui como base esse programa gratuito, que é o QGIS, né? Vale a pena aí olhar nos vídeos anteriores, que eu já tenho um vídeo de como instalar o QGIS, tá? E no vídeo anterior a essas questões de delimitação, cálculo de áreas, eu explico mais detalhadamente aí a questão da configuração do projeto, que é importante, e alguns conceitos também aí de sistemas de coordenadas, de tipo de coordenadas, que é muito importante aí para que seja feito corretamente esses cálculos de áreas, né? Tá, então, basicamente, aqui ó, em configuração aqui do projeto, a gente vem aqui em propriedades, né? A gente vai colocar aqui no elipsoide de cálculo, vamos colocar o planimétrico, tá? E aqui no SRC, a gente vai utilizar, no meu caso, né, o WG74, zona 23 Sul. E aí vai da sua região aí para você utilizar a base que for correta. Lembrando também que eu disponibilizei na área, no vídeo, que eu falo sobre esse sistema de coordenada, eu disponibilizei a grade para você descobrir qual a zona que a sua região aí pertence, tá? Bom, então, coloquei aqui no QGIS um mapa de fundo, que você pode vir aqui, né, Quick Map Services, e escolhe aqui, Google, tá? Utilizei o Google Satélite, tem várias outras opções. Caso você não tenha instalado aí no seu QGIS, você pode vir em complementos, né, e buscar aí pelo Quick Map Services, tá? Bom, então feito isso, vamos delimitar aqui a propriedade de interesse, tá? Então eu posso vir aqui em camadas, vamos criar aqui uma nova camada temporária, vou utilizar a feição do tipo polígono, tá? Zona 23, e eu vou chamar esse campo de peri, tá? Com P maiúsculo, peri, tá? Isso depois, na questão dos plugins, esse nome aqui vai ser interessante, tá? Eu vou mostrar um pouco também desse Python GIS, porque facilita bastante a vida, eu uso muito. Vou deixar essa dica aí, bônus aí para vocês. Então, a gente vem aqui para desenhar o polígono, tá? Vamos supor que a propriedade é essa. Então, a gente vem, né? Marcamos aqui. E tá aí a área de interesse, tá? Vamos lá em propriedades. Vamos pegar aqui a simbologia, tá? E vou colocar sem preenchimento. Vou marcar essa linha como vermelha e vou aumentar um pouco a largura para 0,7, tá? Vamos aplicar e tá aí o perímetro desenhado. Tá? Então, se a gente vir na tabela de dados, a gente não tem nada aqui, né? Então, normalmente o pessoal faz esse cálculo com aqui a calculadora de campo, né? Então você clica aqui, você escreve aqui como área, você vem aqui em geometria e põe área. Lembrando que ele expressa essa área em metros quadrados, né? Então, como se você quiser em hectare, barra, divide por 10.000, aqui ele passa da área em hectares, tá? Mas eu vou fazer isso utilizando o plugin. Basta me pedir aí por e-mail, né, ou comentar aqui no vídeo, que eu disponibilizo o link e envio para vocês, tá? Então, com a utilização do plugin, a gente basta vir aqui no terminal Python, né? Vamos abrir aqui os scripts, tá? Eu vou abrir aqui o script que eu posso enviar para vocês, né? Então, eu tenho aqui essa de área e soma, né? Então, seleciono aqui a camada de interesse,
executa e a gente vem aqui, tá lá a área, tá? Ele tem a soma porque se eu tivesse mais de uma gleba aqui, que nem para o cálculo de vegetação, que a gente tem várias glebas, é interessante que ele já dá a soma, tá? Então isso facilita bastante. Então a gente tem aqui a área total do imóvel. Outro plugin que é interessante é o plugin da base para os cálculos, tá? Então eu vou abrir aqui também, base do CAR, tá? Então esse plugin, o que ele faz? Quando eu clico aqui e dou um play, executo, né? Ele me gera várias informações aqui, tá? Então ele me traz a área, né? A área total da propriedade, o nome, né? Como eu já tinha feito essas 3 camadas, né? Eu posso até deletar elas, porque para não ficar repetitivo, tá? Como aqui estava em outra tela, excluí o campo, eu seleciono o campo que eu excluí, tá? E aí dou OK. Excluí os campos, né? Então aí o que acontece aqui? Ele me dá a área, né? Então ele me dá a área de reserva legal ideal, que no meu caso está calculado aqui para 20%. Tá? Então, tá aqui. Como eu não coloquei nada ainda dos cálculos, né, ele acusa que está faltando para eu atingir a reserva legal ideal, tá faltando o total, né? Então, tá dessa forma. Tá? Isso vai servir como base para a gente verificar aí cada um desses elementos e ver a necessidade do imóvel, tá? Então, para o perímetro, é isso, está salvo. Agora vamos lá fazer o cálculo da APP, tá? Então, primeiramente, vamos esclarecer um pouco sobre essa questão do que é APP, né? Então, as APPs, elas são áreas de preservação permanentes e ela é definida pela lei, né? Então, o que a gente vai tratar aqui, geralmente, é o caso mais básico, que nós vamos tratar aqui de cursos d'águas inferior a 10 metros, que é uma linha, tá? E dessa linha, normalmente, você vai ter ali 30 metros de APP. Mas existe outros tipos de APP. Existe APP por altitude, por declividade, né? De corpos d'água, enfim. Vale a pena dar uma olhada aqui na lei que trata o Código Florestal Brasileiro, né? Que é a Lei 12.651, tá? E a APP, ela está aqui no seu artigo 4º, tá? Então, sobre a delimitação das áreas de preservação permanente. Então, vale a pena dar uma lida aqui. Então, ele trata aqui, ó, 30 metros para o curso d'águas inferior a 10 metros, enfim. Tem toda aquela a descrição aí, né? O detalhamento sobre características de APP, tá? Então, nesse caso de linha, ele é muito básico. A gente vai gerar os 30 metros, né? E essa seria a nossa APP. Quando for acima de 10 metros, né, normalmente não vai ser linha esse curso d'água. Ele vai ser um polígono. E aí o polígono tem uma área. Você tem que fazer uma função a mais, que é dessa APP descontar a área desse polígono que representa o curso d'água. Tá bom? Então, vamos traçar aqui esse curso d'água de maneira simples, né? Então, vamos lá. A gente vem aqui em camada, criar nova camada, nesse caso ela ainda vai ser temporária, tá? Então aqui vamos pôr curso, vou marcar aqui na verdade como córrego, né? Córrego, tipo de geometria ela vai ser linha, tá? E zona 23, ok. É muito importante aqui você trabalhar em UTM, porque senão ele não vai conseguir calcular esses 30 metros aí, que é o que a gente vai ter como APP, tá? Então vamos traçar aqui, né? Posso traçar fora do limite da propriedade, não tem problema, tá? Então aqui, traçamos aqui a representação do curso d'água. Vamos lá marcar. Marcar aqui como linha. Vamos colocar aqui a cor azul. 7. Aplicar. Ok.
Então tá aí o curso d'água, tá? Como que eu calculo essa app? Ela vai ser aqui, na verdade, eu tenho a maneira aqui sem o plugin, que vou mostrar também aqui como é feito. Então você tem que vir aqui em geoprocessamento, vai vir aqui nessa função amortecedor, tá? Então escolhe o córrego, escolhe a distância que você vai colocar como 30 metros, segmento pode deixar assim, pode deixar dessa forma, tá? Então quando você executar, né, ele vai gerar aqui a app daquele córrego, tá? Vou colocar aqui embaixo do layer, então você vê o eixo do córrego, foi gerada a app. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, eu vou salvar aqui, tá? Salvei. E aí a gente tem que executar aqui, ó, fazer essa função aqui de recortar, tá? Então dentro do perímetro, aliás, a gente vai pegar essa bordeada, né, que é a nossa camada de entrada, tá? E vamos, a gente quer apenas o que está dentro do perímetro, tá? Então quando a gente executar, tá lá, ó. Agora sim eu tenho a área recortada, essa é a minha app. Então quando eu venho, né, não tem nada aqui, basta eu executar lá soma de área, né? Ele me dá aqui a soma dessa app, tá? Então eu tenho uma app de 4,98 hectares. Então, eu fiz dessa maneira, mas eu vou mostrar aqui como que ela é feita com o plugin, como que é muito mais simples, tá? Então eu vou recortar essas camadas, vou remover, tá? Removi as camadas, e aí para isso, né, basta eu clicar aqui em córrego, vou abrir o script aqui, gerar app, tá? Até para mostrar melhor, se a gente tivesse várias apps, no caso daquele jeito manual, o trabalho seria muito mais difícil, tá? Então observe que eu vou fazer uma outra app aqui, ó. Aqui não tem um curso d'água, mas eu vou fazer ela aqui meio que como se ela tivesse uma outra app aqui, tá? E uma outra app aqui em outro curso, um exemplo, tá? Então vamos supor que a gente tem esses outros cursos d'água aqui só para exemplificar como que o plugin facilita, e manualmente você ia ter que fazer vários recortes, né, fazer as somas e tal, ia ser bem mais complicado, né? Então nesse caso eu fiz os códigos, tá? Então basta eu selecionar, vim aqui em gerar app, estou em código e executar. E aí o que ele faz aqui? Ele já gera para mim as camadas de app, já faz a unificação, tá? Só cometi uma coisa errada. Deixa eu fazer novamente, porque ele já recorta. Tem que renomear a camada. Renomear a camada. Eu tenho que chamar ela de peri com P minúsculo, tá? Então vamos lá. Estamos aqui no córrego e aí sim, quando eu executo agora, olha que legal, ele já pega as áreas que estão dentro do meu perímetro. E quando eu vejo aqui, ele já me traz a área e já me traz a soma, tá? Então eu tenho 8,35 de app, tá? Então muito prático o plugin, né? Então isso facilita muito a nossa vida, é muito interessante ter um conhecimento sobre isso, né? Saber utilizar aí. Então, quando eu venho aqui no meu, eu tenho aqui, ó, vamos lá, eu tenho um total de app de 8,35, tá? Eu vou copiar o conteúdo da célula, volto lá no meu perímetro, tá? Então a gente pode utilizar, né, conforme também é escrito no Código Florestal, a gente pode computar a app como reserva legal, desde que atenda alguns daqueles requisitos, tá? Então a gente coloca aqui, ó, que a gente vai utilizar essa app. A gente tem uma app aqui, a gente vai utilizar ela como reserva legal,
Tá? Então eu já posso colocar que eu tenho uma reserva legal aqui do tamanho dessa área da app. Tá? Vou salvar. E olha que legal. Quando, né, eu salvei. Então, por exemplo, eu ainda tenho aqui o déficit antes do recálculo, tá? Porque eu acabei de colocar aqui atualização, né? Então, quando eu venho aqui e executo essa base do CAR, olha lá, executei. Quando eu venho, ele já me traz, né, que eu tenho essa reserva, que eu tenho agora um déficit não mais de 9, né? Agora eu tenho um déficit de menos 1,2, né, hectares ainda, que está me faltando, né? E agora ele já está me dando essas informações. Então, quando eu tiver os cursos da água, né, corpos da água, eu vou colocar aqui em água, vou colocar aqui a área de estrada, construção, quando for o caso, né? Então, ele vai me dando essas atualizações aqui, tá bom? APP, vegetação nativa remanescente. Então, é muito legal usar essa tabelinha aqui, porque facilita bastante o cálculo de áreas, principalmente as áreas que forem mais complexas, né? Então é isso, espero aí que tenham gostado aí desse vídeo, né, que essas informações aí possam ser úteis para vocês, aí, calcular as áreas, né, fazer as delimitações, e fico à disposição aí, né? Então aguardo aí até o próximo vídeo, um grande abraço a todos aí.